para receber, pastor. É uma honra ter o senhor aqui, estamos felizes, a casa é sua. Você pode aplaudir o nome de Jesus pela vida do nosso amigo. Fique à vontade, pastor. Tudo bem, gente? Você que trouxe a Bíblia, por favor. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Menção faremos ao versículo 7. 1 Reis, dá para diminuir um pouco essa luz, dá? Dá para diminuir um pouco? Não se der. Vamos enxergar esse povo lindo aqui. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 7. Os santos que acharam, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga espera que eu vou também. A minha tradução, a King James, está assim: e sucedeu depois de um tempo. Em outras traduções, alguns dias, que o ribeiro secou, porque não tinha chovido sobre a terra. Em outras, porque não havia chuva sobre a terra. Assente, por favor. Tome o seu assento, glorificando aquele que trouxe você a este culto. Eu quero louvar o Senhor na beleza da sua santidade, pela oportunidade de estar aqui. Meu amigo pastor Fábio Lima. Ficou top isso aqui, hein? Chique, chique, você está bem. Deus abençoe o Márcio que me convidou. Seja Deus glorificado pela sua vida. Antes de eu pregar, eu quero anunciar um material. Se você puder adquirir, é o maior investimento que você vai fazer na sua vida. A princípio, no seu relacionamento. Há 5 linguagens do amor. Só existem 5 linguagens de amor no mundo. Existem homens que entendem o amor quando chega em casa e encontra a casa arrumada. Pode ser aquele vermelhão, mas arrumado dá para pentear o cabelo. Outros entendem o amor quando sente o cheiro do amaciante na roupa. Mas há mulheres que você pode dar para ela uma Lamborghini, uma casa lá no Alphaville. Se você não tirar para ela um tempo de qualidade, ela nunca vai entender que você o ama. Por muito tempo, quando a gente falava sobre esses assuntos nos púlpitos, a gente via crente levantar e ir embora, obreiros fechar a cara, pastores tomar microfone, porque entendia que o altar não era para falar de relacionamento. Pois bem, por não abordarmos isso lá atrás, é que dentro das nossas igrejas está o número maior de divórcios. Situações que poderia ter mudado com conhecimento. E em minhas mãos está este livro. Vai ser um investimento no seu relacionamento. As 4 estações do casamento. Quando a terra dá aquela volta em torno do sol, cria-se as 4 estações do ano. Isso é definitivo. Isso não muda. Você gostando de um clima mais chuvoso ou mais aquecido, você não escolhe que clima você vai enfrentar. Você tem que enfrentar aquele que vai existir. Assim como existe 4 estações no ano, no casamento também tem 4 estações. Diferente da do ano, é que no casamento você decide em que estação quer viver. Existe a primavera, existe o verão, mas existe o inverno. Não sei em que estação está o seu casamento. Faça de tudo para não chegar no inverno. Porque se chegar no inverno, é só a oração do pastor Fábio Lima e de um bocado de obreiro para te arrancar de lá, viu? Ensina a criança no caminho que ela deve. Se você pegar a edições Paulina da Igreja Católica, Ave Maria, é a mesma visão, a mesma tradução, a mesma palavra, ensina a criança. E nenhuma tradução está dizendo ensina o jovem, o adolescente. O texto está dizendo ensina a criança. Porque há de ser que quando ela crescer, o ensinamento que você ensinou a ela, ela não vai desviar-se dela. E em minhas mãos estão os materiais que eu mais vendo por aí, que é a Bíblia infantil. Algumas pessoas me procuram e dizem, eu vou comprar uma normal. Tudo bem, opção sua.
Mas a criança precisa ler e ver para entender. Ela precisa assimilar. Leitura configura. E esta Bíblia vai abrir o leque. E daqui a uns dias, se você não vigiar, teu filho vai ter mais Bíblia na cabeça do que você. Os cientistas americanos comprovou que uma criança já sabe o que quer ser da vida após os 12 anos. 12 anos de idade, uma criança já sabe o que ela quer ser na vida. Então, por isso que o texto sagrado diz: ensina a criança. Enquanto pode, você consegue colocar na mente do seu filho, da sua criança, aquilo que você quer que ele seja. Amém? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: hoje você tem a oportunidade de me dar um presente. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu tenho um Pix. Eu tenho um cartão, pastor, tem uma maquininha lá que só não passa o cartão do SUS. Mas eu não duvido se um crente doido meter o cartão do SUS e tiver crédito. Eu não duvido disso não. Olha para mim. Israel viveu 2 períodos históricos que marcou a sua monarquia. O primeiro período é quando Davi reina sobre Israel. Davi, só para desencargo de consciência, está no ranking dos homens mais citados de toda a atmosfera bíblica, perdendo apenas para Cristo, que está desde o primeiro livro. Davi está citado mais de 1500 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Davi é o único homem que Deus chama de homem segundo o seu coração. E isso causa uma discussão no campo teológico, porque quando a gente vai puxar os antecedentes de Davi, o cara que Deus chama de homem segundo o seu coração é o que mais errou. Mas o que fez Deus chamar Davi de homem segundo o seu coração, pasme, é exatamente os pecados que ele cometeu. Porque diferente de muitos, Davi pecava, mas reconhecia que tinha errado. Só uma das suas orações: Senhor, tira o trono, tira a coroa, tira o poder, tira o reinado, tira o que o Senhor quiser, mas não retire de mim a tua presença. Esse é o Davi. Davi foi o maior legislador, maior monarca que já houve em Israel. De bonificação, ele ganha o seu nome na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, versículo 32. Então Davi governa com o povo e para o povo. Por isso tem de Deus a bênção e a proteção. Quando termina a gestão de Davi, assume seu filho, o Salomão. Aquele que teve a oportunidade de pedir fazenda, riqueza, dinheiro, fama, sucesso. Mas ele pede uma única coisa: eu quero ser sábio. Princípio da sabedoria. Esses dois governam com o povo e para o povo. Por isso que Israel cresceu, avançou, prosperou. Mas quando encerra o ciclo de Salomão, assume seu filho, Roboão. Diferente do avô Davi e diferente do pai Salomão, ele aumenta os impostos, cria novos tributos e oprime o povo. Israel agora está dividido entre 2 reinos, reino do sul e reino do norte. E Deus precisa levantar um profeta. Tem tempos que Deus precisa levantar profetas. E esse é um tempo que Deus precisava levantar profeta. E o primeiro profeta que Deus levanta é Elias. Depois de Elias, tem uma vasta, numerosa quantidade de profetas que Deus levantou, profetisas que Deus levantou. Mas o capítulo 17, versículo 1, está dizendo: e Elias o tisbita. Por que o texto faz questão de dizer a sua naturalidade? É porque quem Deus está levantando aqui não mora na capital, não mora no interior, não é famoso, não está na mídia, não está na galeria de cima, mora no povoado. Um lugar esquecido, que ninguém sabia que existia, mas os olhos de Deus achou Elias neste povoado. Deus levanta Elias, e 2 missões marcam a história desse profeta. A primeira é quando ele está em cima do monte e que desafia mais de 400 soldados armados. O maior desafio da história. Para mim, um dos profetas mais loucos que existia na Bíblia é Elias. Maluco, cara. Ao desafio, a gente vai orar. E há de ser que o Deus que responder com fogo, fica provado que é o Deus verdadeiro. De um lado, Elias acreditava no Deus de Israel, aquele que servimos e adoramos ele aqui desde o início do culto. Do outro lado,
os soldados acreditavam que o Deus verdadeiro era Baal. Por quê? Baal é considerado o Deus das grandes manifestações, o Deus que mandava trovoada, raio, chuva, e a gente sabe que não era Baal, mas eles acreditavam que era Baal. Elias está em desvantagem. Pela lógica, quem tinha que começar primeiro, gente? Elias. Alguém desarmado, sozinho, contra mais de 400 soldados. Mas Elias acreditava tanto na chamada de Deus e no poder da oração, que ele vira para os soldados e diz: começa vocês primeiro. Olha tanto que esse cara é maluco, pastor. Vai dando meio-dia, Baal não manifestou. Elias tira sarro da cara dos caras, mas ele olha para os soldados e diz: grita mais alto. Talvez Baal está dormindo e não escutou vocês. Mas quando chega a vez de Elias, ele apenas ajoelha e disse: ó Deus, mostra que tu és o Deus verdadeiro. O segundo desafio que marca o ministério de Elias, e eu já começo a pregar, é quando ele diz o que Deus não mandou dizer, mas tem suas palavras chancheladas pelos céus. É quando ele entra dentro do gabinete do rei e diz: rei, 3 anos e meio não vai cair uma gota de orvalho na terra, não chove. Eu imagino um anjo chegando e dizendo: Deus, tem um maluco lá na terra, um doidão, dizendo que não vai chover, só o Senhor tem poder de abrir e fechar a torneira. Aí Deus pergunta assim: quem que é esse maluco? É um tal de Elias. Elias, pode assinar embaixo. Escuta isso aqui. Mas o cara que Deus está tirando do povoado recebe de Deus a graça da sabedoria. Olha a inteligência de Elias. Ele chega, se apresenta e diz: Acabe, tão certo como vive o Senhor, cujo na presença eu estou. O que ele está dizendo? Deus não mandou dizer nada, mas eu também não vim sozinho aqui na sua presença. A crise chega, a chuva desaparece, porque Deus vai cumprir a palavra do profeta. E Deus precisa proteger o profeta. Deus não mandou, mas assinou, concordou. Deus tem que proteger Elias. Para onde Deus manda Elias? Querite, um ribeiro chamado Querite. E o interessante é que o texto está dizendo: vai, porque eu já ordenei os corvos para que te sustentem. Por que Deus não levantou um pombo para levar comida para o profeta? Por que Deus não usou uma andorinha, um passarinho, até um cachorrinho? Deus está usando urubu para levar comida para Elias. Quando você vê muito urubu voando, o que vem na sua mente? O que tem lá? Carniça. Pode chamar a sua atenção pela quantidade de urubu, mas não faz você ir lá, porque ninguém quer ver. Agora imagina um pombo descendo todo dia. Se vocês não pegarem isso aqui, vocês não pegam mais não. Imagina um pombo descendo todo dia, no bico um pedaço de pão. Alguém que olhasse ia ver, tem alguma coisa errada. Todo dia no mesmo horário, esse pombo desce com um pedaço de pão. Eu preciso ver o que há. Se isso acontecesse, o profeta seria descoberto. Não entendeu? Vou desenhar para ver se tu dá um glória que seja na marra para disfarçar. Deus colocou Elias no Querite. Não é porque Deus não gostava de Elias, é porque Deus estava protegendo Elias. Deus não te colocou no Querite porque não gostou do sonho, porque não gostou do projeto. Ao contrário, Deus está dizendo: eu estou protegendo a promessa que eu te fiz, eu estou protegendo o sonho, o casamento, o ministério. Alguém pode levantar uma mãozinha no segundo andar? Mas o versículo 7 diz que o ribeiro secou. Isso aqui é uma crise. Por que Deus permite crise? Primeiro, para te tirar do conforto. Para que Elias queria sair de um lugar que tinha água e comida, sem ele pagar por isso? Deus permite o ribeiro secar, para Elias se movimentar. Vira para quem está do teu lado. Diga: a crise não mata, ela revela novos horizontes e cria novas oportunidades. Alguém está comigo neste culto e pode levantar uma mão? Só quem crê nessa palavra. A crise não vai matar você, não vai fechar a empresa, ao contrário, vai abrir outras portas. Você pode glorificar.
Se essa porta não tivesse fechado, você nunca descobriu a maior que Deus tinha aberto para você. Então para de reclamar e glorifica, porque Deus tem os seus meios, seus métodos, suas formas, suas maneiras. Alguém pode glorificar Jesus? Deus chega diante de Elias e diz: levanta. Se Deus está dizendo para ele levantar, de duas uma: ou estava deitado ou estava sentado. Em pé não estava. Levanta, vai para a Serepta que é de Sidom. Levanta, uma ordem. Pega isso aqui. Levanta, uma ordem. Vai para a Serepta que é de Sidom, uma direção. Toda vez que Deus lhe der uma ordem, automaticamente Ele te dá uma direção. É noite de direcionamentos de Deus aqui nesta igreja. Enquanto eu estou pregando, o Espírito fala dentro de mim. Eu estou criando situações. Enquanto a minha igreja adora aqui, eu estou trabalhando pelo lado de fora. Você... Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Já está quase terminando. Elias chega em Serepta. A gente tem essa mania de enxergar a estética. Lembra de Samuel? Chega na casa de Jessé. Primeira coisa que ele vê, Eliabe. Por que ele mirou em Eliabe? Porque se vocês olharem a história, Saul era o cara mais bonito que tinha. Então na cabeça de Samuel, quem vai substituí-lo tem que ter o mesmo físico de que Saul. Aí Deus olha para ele e diz: não é por aí. Você vê o que está na frente, eu vejo o que está lá dentro. Elias chega, hora do almoço. Isso é conjectura de pregador, pega essa visão. Eu imagino Elias vendo a casa top, uma mansão, a chaminé saindo fumaça. Primeira coisa que vem na mente de Elias: hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Hoje eu vou comer. Ah, pastor, ele comeu, ficou 3 anos. Então vai você 3 anos ficar tomando água e comendo pão. Ah, ele tinha comido, então fica 3 anos, estou comendo pão e bebendo água, irmão. Quando ele vê aquela cena, é aqui que é o almoço, aqui vai ter banquete. Aí o Espírito Santo fala com ele: Elias, você está indo na direção errada. Se não pegar, não pega mais. Porque o texto diz que a casa da viúva, que Deus já tinha preparado para sustentar Elias, não era no condomínio fechado, não era no centro da cidade, não era no Urias Magalhães, era na entrada da cidade. Quando Elias volta, ele encontra uma viúva catando gravetos. Catando gravetos, dá para fazer um frango caipira? Alguém aqui cozinha frango caipira, irmão? Final de semana na roça, tá cheio de fazendeiro aqui, ó. O que é que vocês usam para cozinhar no fogão caipira? Lenha, madeira, aquela história de lenha. Graveto não dá. Graveto não dá para fazer um galopé. Alguém já comeu galopé aqui, santo? Tem um crente aqui, tem mais outro crente ali. O outro fez assim: o sangue de Jesus te repreenda. O que é galopé? É o pé de porco com galo cozido tudo junto, na panela de pressão. Isso tem que começar, misericórdia. E isso levanta até defunto, meu irmão. Pega a visão. Não pegou, não pega mais não. Isso tem que começar às 5 da manhã para terminar 2 da tarde. Pega essa aqui. Quando Elias vê uma viúva catando graveto, qual é a primeira coisa que vem na mente dele? Sair do espeto e cair na brasa. Porque Deus está tirando Elias de uma situação, levando ele para alguém que está pior do que ele. Eu vou repetir que teve gente que não pegou. Deus tira Elias lá de Querite, leva ele para a casa de alguém que está pior do que ele. Por que Deus não levou Elias para a churrascaria? Por que Deus não levou Elias para a viúva? Mas aquela viúva rica que o marido morreu, deixou o pá cheio de gado, o canela amarela para ser sacrificado, um pouquinho para fazer a pururuca. Não, Deus pega Elias, coloca ele na casa de alguém que está pior do que ele. Olhe para quem está do teu lado. Diga: Deus está te levantando hoje como gerador
de milagres. A crise chega para Elias sair do conforto e entender que a porta que Deus tinha para ele, a promessa que Deus tinha para ele, estava além do que ele imaginava. Existem portas que, se nunca fechar na sua vida, você sempre vai conformar com as migalhas que estão caindo da mesa. Existem coisas que, se Deus nunca arrancar, você sempre vai conformar com aquilo, sendo que a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, espírito não sentiu, não desceu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você o ama. Primeira coisa que Elias pensa: sair do espeto e cair na brasa. Porque em vez de Deus levar ele para um lugar do banquete, Deus está levando para um lugar que não tem nada. Pega essa frase e leva ela para a sua vida. Existem vitórias que parecem derrota, mas é vitória. Vou repetir, vou te dar outra chance. Existem vitórias que vêm parecidas de derrota, mas é vitória. Você precisa conhecer um Deus que supera expectativa. Não questione a direção que Deus está te dando. Ele sabe o local que Ele está te enviando. E se Ele está te direcionando, Ele está dizendo: é o tempo de celebração. Duas lições a gente aprende com essa mulher. Eu vou tentar resumir aqui e trazer pelo menos algumas. A primeira: ela fazia parte do plano de Deus mesmo sem saber. Eu vou ser profeta para você. Essa crise que se estabeleceu, essa luta que você está enfrentando, tem o dedo de Deus. Deus não está te matando, Ele está te moldando. Porque promessa tem data, tem número e tem tamanho. Que número que teu calça, filho? 39, pé de Cinderela. Brincadeira. Imagine se alguém lhe dá um 36, como é que fica? Mas vamos aumentar, alguém te dá um 45. Vai sobrar. O número tem que ser? 39. Tem gente insistindo com a promessa, e às vezes Deus pode até dar, mas o número pode passar ou pode faltar. A promessa de Deus na sua vida não é para te jogar para baixo, é para te promover para cima. Mas se a promessa cumpre fora do tempo, aquilo que seria alegria será tristeza. E Deus diz: as minhas bênçãos enriquecem e não acrescentam dor. Aguarda o tempo de Deus, aguarda o momento nos céus. Alguém pode glorificar? Eu contei lá no Tocantins, um jovem que chegou para mim e disse: pastor, ora por mim, que o meu sonho é ter uma Ferrari, e eu creio que Deus pode dar. Eu falei: eu também creio. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele para orar, o Espírito falou comigo: você sabe quanto é um pneu de uma Ferrari? Aí logo eu imaginei: se o pneu de uma Ferrari é caro, imagina o imposto dela. Existem orações que a gente faz totalmente fora da rota. Oração tem que ter objetivo, ter sentido. O que eu tinha que fazer é orar para Deus prosperar o jovem. Depois de Deus prosperar, aí Deus dá Ferrari, Lamborghini, Porsche, o que ele quisesse, até já. Mas se Deus desse para ele, depois eu fui conversar com ele, ganhava 3.500. O primeiro IPVA da Ferrari que viesse, nem parcelando ele pagava. Na primeira blitz, o que aconteceu? Encosta. Então aquilo que seria bênção seria vergonha. Espera o tempo de Deus na sua vida. Algumas coisas vai começar a acontecer. Eu estou sendo profeta na vida de alguém aqui. Vai fugir do seu entendimento, mas entenda que é Deus nisso. Algumas portas precisa fechar. Fica tranquilo, Ele está fechando para você descobrir a outra maior que Ele abriu para você. Alguém pode levantar uma mão e glorificar o Senhor? Segunda lição: mesmo em meio à crise, faltando tudo, a viúva de Sarepta
estava dentro do quarto, ar-condicionado ligado, assistindo Netflix. O que ela estava fazendo? Catando. Sabe o que ela está dizendo para você? Olha o que a viúva está dizendo aqui. Aqui falta tudo. A crise chegou, mas eu não me entrego a ela. A coisa apertou, mas eu continuo lutando. Levante a sua mão. Há uma graça que é derramada sobre você aqui hoje. Deus está fortalecendo o teu espírito, a tua alma, o teu corpo físico, porque você não vai desistir, porque a promessa que Deus tem para você está logo na frente, e o diabo quer fazer você parar, mas eu vim debaixo de uma autoridade profética para dizer: caminha mais um pouco, porque a promessa está logo ali. Descendo, ela foi sincera com o profeta. Deixa eu ver o tempo aqui. O que ela diz? Aqui tem tudo, está tudo tranquilo. Eu acho que ela disse para eles assim: ó, você chegou no endereço errado, você está na casa errada. Olha o que ela disse: não tenho um pedaço de bolo, senão um pouco de azeite, um pouco de farinha. E o meu pensamento, profeta, é fazer um bolo, eu e meu filho comer e depois morrer, porque não tem mais nada. Pega essa palavra aqui, por favor. E aqui só vai dar glória quem é crente. Toda vez que Deus tiver a lhe dar um muito, toda vez que Deus tiver que lhe dar um muito, Ele sempre vai pedir o pouco que você tem. Eu disse que só crente dá glória. Eu avisei. Mesmo porque é pouco, mas não é seu, é dele. Pastor, o carro que está lá fora, o carro é meu, eu estou pagando. Se Deus fechar a porta, o banco toma no outro dia. Pastor, eu sou concursado eu estudei, é mérito meu. Se Deus trava a sua mente, você não passava na primeira fase. Então para de achar o bambambam, porque até o ar que você respira não é seu, é dele. Levante a sua mão se você entende isso aqui e pode glorificar o nome do Senhor. Quarta lição: ela confiou na palavra do profeta. Para de maquiar a sua verdade. Chega no profeta, um sacerdote, e conta tudo que está acontecendo. Porque toda vez que você precisar de uma direção, essa direção sempre vem pelo sacerdote. Pega essa palavra. A promessa, antes de chegar em você, ela não chega aí sem passar pelo sacerdote. Então quem decide se a promessa chega ou não chega, não é você, é o sacerdote. A mesma unção que eu honro é a mesma que atraio para a minha vida. Levante a mão para os céus. Diga: eu vou viver a maior superação da minha história. Diga: porque Deus está vindo hoje, ao contrário do projeto do inferno, e está cumprindo na minha vida a promessa que Ele fez. Fique de pé para a gente orar. Eu vou terminar agora, fique de pé. Por que ela confiou na palavra do profeta? Porque Elias chega e disse: vai lá e faça, o que sobrar você chama eu como. O que Elias fala? Vai e faça primeiro para mim. Você teria essa coragem? Tem um copo de arroz para você cozinhar para a tua família. Aí chega o profeta lá e fala: primeiro é para mim. Você teria essa coragem? O que Elias está dizendo para ela? Faça o que sobrar, depois que eu comer, você e o seu filho comem. E viva do resto por alguns dias. Essa aqui é a maior lição. Eu fecho a Bíblia. Quando o texto está dizendo alguns dias, sabe o que Elias está dizendo? O que você vai viver a partir de agora é um milagre provisório. Se você está contente com aquilo que é provisório, imagina se soubesse o que é o definitivo. Josué, lembra de Josué? Deus aparece e fala: a bola da vez com você. Moisés eu matei. Não questiona não. Matei ele. Você vai pegar o povo, atravessar o Jordão e levar para a terra que eu prometi. Antes do Jordão, como é que esse povo comia? Maná que vinha do céu.
Quando atravessa o Jordão, o maná cessa. Como é que eles vão viver agora? Agora eles têm uma terra que pode plantar, colher na hora que quisesse. Milagre definitivo. Deus está te arrancando do provisório e te levando para algo definitivo. Pastor, o namoro não deu certo. Era provisório. Porque aquilo que é de Deus vai durar. Pastor, a sociedade deu errada. Era provisório. Se Deus não faz algumas coisas, dá errado. Você não vai entender que o definitivo é melhor do que o provisório. Alguém pode glorificar o Deus de Israel. Então a casa, pastor Fábio Lima, que estava marcada para ser casa de luto, passa a ser casa de milagres. 2 milagres acontecem aqui. O primeiro, milagre da multiplicação. Segundo milagre, milagre de ressurreição. Porque o menino que morreria de morte por falta de comida, desidratado, agora vai morrer morte súbita. Essa mulher chega diante do profeta e disse: você sabe que o meu marido tem 1000 céus. Era fiel a Deus. E quem sabe da história sabe que o marido dela era o profeta. Meu filho está morto. Em outras palavras, ela está dizendo: eu posso não ter crédito, mas na minha casa morou alguém que fez depósito nos céus. Eu vou liberar uma palavra para você, pai, para você, mãe, você que não é ainda e acredita que vai ser pai, mãe, pega essa palavra. Aonde você não chegar, teus filhos vai chegar. O que você não viver, teus filhos vai viver. Porque a promessa de Deus, uma vez que ela é lançada, ela não volta para trás. Deus marcou a sua casa, teus filhos, tua família com a promessa. Você pode glorificar o Senhor aqui hoje? Coloca a mão no seu coração, por favor. Grupo de louvor, por gentileza. Eu quero chamar na frente deste altar com autorização do sacerdote as pessoas que, seja sincero, a sua expectativa, ó, mas que a partir de hoje vai voltar a acreditar, voltar a sonhar, voltar a fazer planos, porque o que Deus tem para você não é provisório. O diabo tirou o seu ânimo, fez você parar de sonhar por causa das frustrações que a vida trouxe. Mas Deus vai te marcar hoje com injeção de ânimo. E você não vai parar. Saia de lugar minha frente deste altar. Eu quero orar com você. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite Só tem Ele. que pudesse impedir o nascer do sol. Deus falou comigo. Tem gente aqui que chama para frente. Se Ele falou é porque Ele sabe que tem. Agora, se você quer ficar do jeito que está, fica aí. Mas se você quer viver uma reviravolta, vem à frente. Dentro de mim vem descer o rio pra me dar a vida. E esse rio queimar na lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer o rio Me dar a vida. me dar a vida. E esse rio queimar na lá da cruz, ao lado de Jesus. Diga aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos.
até o que parecia dar errado vai dar certo. Porque Deus está colocando em suas mãos, abre as mãos, uma chave. E a chave que Deus está colocando sobre as suas mãos, ela vai abrir as portas que você precisa. Talvez não seja a que você quer, mas é a que você precisa. Nos próximos 30 dias, você vai viver a honra de Deus na tua história. Negócios que estão parados vão voltar a dar sequência. Portas que estão trancadas estão sendo abertas na noite de hoje. Porque sobre você é uma palavra de promessa, é uma palavra de vitória liberada. E se você quer, aplaude, glorifica, adora. Pastor, o senhor vai dar um abraço nesse moço. Duas coisas vão acontecer nesse abraço. A primeira, Deus está trazendo paz. A preocupação chegou, mas chegou para arrebentar com tudo. Deus está trazendo paz. Segundo, Deus está dizendo para ele que aquilo que está travado, ele está destravando agora. Eu vou repetir isso aqui, porque a gente só glorifica quando é com a gente. Pega essa chave. Eu só vivo conquistas quando eu aprendo a celebrar a conquista dos outros. No abraço que o Senhor dá nele, Deus traz paz para a alma dele e destrava aquilo que está travado. Levante a mão se você for. Filho de Davi, usa-me. Diga eu sou. Levante a mão. Aquele obreiro lá da encostado. Se não é obreiro, vai ser a partir de agora. Para você e para muitos, pode até que ser que chegou num lugar muito top, mas Deus está dizendo: não conforme com o provisório, porque o que eu tenho para você é algo definitivo, algo só seu, se é que me entende. Te chamei para ser cabeça, para ser destaque. O que eu vou fazer na tua história e na sua vida será como Salomão. As pessoas vão vir de longe querendo conhecer de perto, porque eu estou te marcando para viver um novo tempo a partir de agora, diz o Senhor dos Exércitos. E como prova de que Deus fala contigo, negócios que estavam travados, Deus destravou hoje ao seu favor. Você pode dar glória, está difícil de você dar uma glória. Vem aqui, filho. Vem aqui, pastora, por favor. A senhora vai dar um abraço nela. Segura ele, encosta nela ainda não. Porque quando a senhora abraçar esta moça, Deus está dizendo: eu estou tocando na saúde dela. No abraço que a senhora dá nela, Deus disse: eu vou restabelecer a saúde dela. Não sei quem é, mas esse abraço é um abraço que cura. Pode fazer exame, não tem nada. Abraça ela. Quem pode adorar o Senhor aqui hoje? Arabacandarabaraçu, Rabacaia Narasai, Murocomandaraçá. Deus está dizendo: volta no médico, porque não tem mais nada. Alguém vai adorar.
a gente, vamos? Sabia, vou cantar então. Ó filho de Tome teu assento por alguns minutos apenas. Deus abençoe vocês. No final, se você pode, passa lá, adquira o nosso material, porque é disso que a gente vive. Você vai abençoar mim. Pastor, não vou ler, então compra e dá para outra pessoa. Mas passe e seja abençoador. Olha para mim. Existe a lei da reciprocidade. O que é isso? Eu sempre vou colher aquilo que eu planto. Toda igreja que você chegar, no Brasil ou fora do Brasil, quem já veio aqui sabe, você sempre vai sentar virado para onde? O altar. Isso aqui não é um palanque, isso aqui é um altar. Altar é lugar de sacrifícios. É aqui que Deus restaura, é aqui que Ele transforma, é aqui que Ele levanta ministérios, é aqui que Ele pega quem está falido e prospera Ele. Há um segredo no altar. É do altar que Deus ouve do sacerdote as queixas do povo. E é no altar que Deus fala para o sacerdote aquilo que o povo tem que ouvir. Então o altar não toma, o altar dá. Vou repetir isso aqui. O altar não toma, o altar dá. Se eu plantar mandioca, macaxeira, não sei que vocês, como vocês conhecem, eu vou colher banana? Eu vou colher o quê? Então aprende essa palavra. Só tem uma forma de você prosperar: plantando dinheiro. O que prospera você, segure para você pegar essa